Alô, queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês. Curte, compartilhe o @canal Varal. Participe conosco, se inscreva. Hoje nós vamos falar sobre os 7 sinais do fim. Vamos fazer uma meditação a respeito disso. Vamos falar sobre os 7 sinais do fim do mundo. Os 7 sinais do fim do mundo variam entre tradições, mas na escatologia cristã frequentemente inclui o surgimento dos falsos profetas. Sim, haverá guerras, fomes e pestes, perseguição aos fiéis, o esfriamento do amor e o aumento da iniquidade. E também nós vamos ver que vai existir contra a pregação do evangelho mundialmente. E também a apostasia, o abandono da fé ou o surgimento do anticristo. Eu já coloquei alguns itens para você. Esses sinais descritos lá em passagens bíblicas, como no livro de Mateus, lá no capítulo 24 e em Apocalipse, são vistos como dores de parto, que vão se intensificar à medida que o fim se aproxima. Quando começar a se aproximar, nós vamos passar por esse sofrimento. Isso segundo a interpretação evangélica que estará dentro da Bíblia. Mas eu vou mais além e vou ser até repetitivo. E reafirmo o quê? Que os sinais bíblicos principais do fim dos tempos estão baseados em ensinamentos de Jesus, que também estão escritos em diversos livros. Sabe quais que estão escritos? Lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que inclui tudo que eu falei agora, tudo que eu falei assim. E na decadência da fé pelo homem, que começa por onde? Onde a corrupção e erros mais graves vai abundar a terra. Isso nós já estamos vendo. O homem pensa somente em si. E esses eventos são chamados e descritos como o início das dores. Antes da volta de quem? De Jesus. Mas haverá sinais comuns dentro da perspectiva cristã, onde começará pelos enganos e os falsos cristãos, os falsos cristos que estão aparecendo até nos dias de hoje. Surgirão líderes religiosos que vão enganar muitas pessoas. Mas onde está escrito isso? Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 24, nos versos de 5 a 10. Mas, dentre outras coisas, surgirão também o quê? Guerras, rumores de guerras, como temos visto atualmente. Nós vamos ver conflitos e instabilidade entre as nações. Isso daí está escrito também aonde? No livro de Mateus, no capítulo 6 e no verso 7. Capítulo 24, versos 6 e 7. Nós também já estamos vendo fomes, pestes e terremotos e desastres naturais e doenças em larga escala, conforme está escrito lá em Mateus 24, 7. A Bíblia é o verdadeiro relato em que o mundo passará. As palavras do Senhor não hão de passar. É o que afirma o Senhor. Mas faça uma retrospectiva. Nós já vimos a Covid-19, a guerra no Golfo, fome na África. Sim, tudo isso. E teremos também perseguição a nós cristãos. O povo de Deus será odiado e perseguido por causa do nome de Jesus. Você que prega Jesus será perseguido. Mas também tem um fato
haverá o esfriamento do amor e a crescente iniquidade humana. O amor de muitos se esfriará devido à multiplicação da maldade. É o que nós estamos vendo atualmente. O homem tem interesse por si. O homem passou a pensar somente nele. Não tem uma outra atitude. A própria pregação do evangelho global, sendo que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo. E vai ser o quê? Como testemunho para todas as nações. É bom que nós reflitamos sobre isso. Amanhã, ninguém poderá dizer que não ouviu dizer de Deus, que não ouviu dizer de Jesus. Mas, aí vem e tem mais um sinal, que é a apostasia e o anticristo, gerando o abandono da fé e a manifestação de figuras como o homem do pecado, o homem natural. Nós somos homem natural e nós somos pecadores. Mas tem outra e uma última interpretação dentro dos apocalípticos. Tem os 7 selos, as 7 trombetas e tem as 7 taças, onde o livro de Apocalipse descreve selos que, ao serem abertos, vão revelar cavaleiros como conquista, como guerra, como fome, a morte e eventos como as trombetas e taças de ira divina. Isso daí vai incluir a transformação de mares em sangue. E pragas vão surgir. Sim, não sou eu que estou falando. Eu não estou inventando. Mas agora eu vou colocar mais fogo neste vídeo. Eu vou explicar um pouco de tudo. Mas vamos falar da última semana referida em Daniel, no seu capítulo 9, versos 24 a 27, que é um dos pilares da escatologia bíblica. Ou seja, aquilo ali é um estudo do fim dos tempos e representa um período de 7 anos proféticos, frequentemente interpretados como os anos finais, antes do estabelecimento, presta atenção, do reino de Deus. Não adianta, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou acrescentando nada. Está escrito lá, leia Daniel. Mas aí eu vou nos principais pontos da última semana. Vamos falar de Daniel 9, 27. A profecia das 70 semanas, ela determina um tempo para o povo do quê? De Israel e, quem mais? A santa cidade de Jerusalém. 69 semanas passaram até a vinda de quem? Do Messias, de Jesus. Mas a 70 vezes semanas é a última e frequentemente vista como uma distinta, ou ainda por cumprir, segundo interpretações futuristas. Você olhando a Bíblia, você tem uma visão lá na frente. E no início desse período de 7 anos, um líder, vai surgir um príncipe que há de vir. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um pacto, uma aliança firme com muitos sobre Israel. Mas haverá a quebra desta aliança na metade da última semana, ou seja, na semana de 69, após 3 anos e meio. E esse líder interromperá o sacrifício e a oferta de cereais ao templo. Isso é simbólico. Haverá uma grande traição. Esse líder estabelecerá a abominação da desolação, que é associada a uma profanação extrema do templo,
e um período de grande tribulação, descrito também no livro de Apocalipse. Os dois se juntam, estão ligados com o que eu falei acima, os dois livros, Daniel e Apocalipse. E esta profecia indica que, ao fim, esse líder enfrentará a destruição decretada por Deus, permitindo que a justiça eterna ela seja estabelecida. Leia, faça uma análise. Mas eu lembro a todos que em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 52, diz que num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, comprova, presta atenção agora, preste atenção, comprova que Jesus só vem no fim da grande tribulação e não antes da grande tribulação. E mais, para que você entenda bem, Jesus só virá após o toque da última trombeta. Se analisarmos a cronologia do tempo, nós estamos bem próximo disso. E dentro deste contexto, temos diferentes tradições religiosas nos mais variados pensamentos, nos mais variadas interpretações. O judaísmo fala da era messiânica e da ressurreição dos justos antes do fim. Eles pensam assim, eles acreditam nisso. Já o islamismo, ele menciona sinais como o estudo superficial do Alcorão, imoralidade e chuvas fora da estação. É outro pensamento, é outro segmento religioso. E não podemos esquecer também a manifestação do anticristo, o perigo com o surgimento desse líder mundial, que ele é um ímpio. E também, aonde que está escrito? Está escrito lá em Apocalipse, que exigirá adoração e será um grande enganador mentiroso. Ele vai querer que você se prostra para ele. Esses sinais, eles servem como um alerta para a proximidade de eventos escatológicos, tipo, sendo assim, interpretados de diversas formas pelas diferentes crenças. Eu disse, cada um tem uma visão. Mas, literalmente, verdadeiramente, a Bíblia usa a analogia das dores de parto. Para quê? Você sabe para quê? Para indicar que esses sinais aumentam em intensidade e frequência à medida que o tempo final se aproxima. O tempo está se aproximando. O fim dos tempos está sendo revelado pela palavra de Deus. Não sou eu, Silvio, que estou falando. Isso aí é uma realidade que está escrito nessa junção entre Apocalipse, Daniel, que vai relatar e está escrito como vai ser. E não duvide, porque o fim está próximo. Amigos, eu espero que eu pude levar para você um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de estudo. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Somos pequenos, mas bem intencionados. Aqui nós não temos atores, não temos figuras aí da sociedade de alto nível. Temos sim podcasts com pessoas importantes, mas nós não temos atores, atrizes, personalidades do mundo aí fora. Nós temos aqui um trabalho sério. E dê lá o seu like de positivo. Se você não gostou, dê a sua opinião. Dê lá um like negativo também, que isso também está me ajudando. Você não está me condenando e nem tirando o mérito deste canal. Você está me dando engajamento. O meu muito obrigado e eu espero que a graça do Senhor esteja contigo.